Então, esse primeiro formato em que vai ser disponibilizado via essas tutorias, em que vai ser uma forma da gente fixar, né, o conhecimento que foi adquirido ali com a parte autoinstrucional do curso. O que que a gente vai fazer nesse primeiro momento? Vamos, só um minutinho, vamos fazer uma breve apresentação de, de todo mundo que vai estar aqui na sala. Então, uns 20, 30 segundos, cada um abre o microfone, fala, fecha, e a gente acaba se apresentando de onde fala, porque o curso nacional a gente teve foi bem diverso, né? A gente teve uma oferta nacional, então a gente tem alunos aí de todos os locais. Então, eu vou começar uma breve apresentação. Meu nome é Marcos, eu sou de Brasília, atualmente sou em Londrina, sou Sou farmacêutico clínico, tenho especialização em farmácia clínica pelo Hospital Albert Einstein e sou farmacêutico clínico no Hospital Evangélico aqui de Londrina. Então, tenho 38 anos, sou formado em Brasília e fiz especialização em São Paulo. E agora estou aqui em Londrina. Então, a gente pode começar. Quem gostaria de se apresentar, a instituição que trabalha, com o que trabalha aí na área, que é uma turma bem diversa, então eu acho que essa diversidade que a gente tem na turma é bastante enriquecedor no que a gente vai propor para o curso. Posso falar? Eu sou Leila, sou do estado de São Paulo, né? Atualmente eu estou de férias, estou no Maranhão, por isso que eu falei da minha conexão. Eu atuo, né, na saúde pública já há 15 anos, né? Atualmente eu estou numa unidade básica de saúde e no meu município eles estão pensando em implantar a farmácia viva, por isso que eu me interessei para fazer o curso. É isso, Obrigado, Leila. por nada. Boa noite, sou Gilmar Agostinho, farmacêutico também. Tenho uma expectativa muito grande com a fitoterapia. Apesar da gente trabalhar em farmácia comercial no momento, tem muito produto fitoterápico já, né, sendo comercializado. A gente tem alguns laboratórios fortes com essa tendência, mas a gente também tem ideias para o futuro. E aí a gente acompanha uma amiga que está instalando, né, aqui em Recife, a Farmácia Viva também. E também a gente participa de práticas, né, das Pixies e está bem otimista com essa situação. Então é isso, né? Como farmacêutico, eu acho que é uma maravilha, né? A fitoterapia promete muito. Vem realizando muito, promete mais ainda. Obrigado, Gilmar. Eu sou Karen Denez, eu sou de Florianópolis, atuo com práticas integrativas desde 1990, é, também atuo com farmácia de manipulação e também presto serviços de apoio às farmácias vivas, à farmácia viva também de um município. Faço parte também da Rede Pix Brasil. Oi, boa noite. Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou Ouvimos sim, ouvindo. Leila. Ai, que bom. Eu sou Leide Lene Coelho Ferreira. Eu sou farmacêutica. Trabalho no Instituto Vital Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Eu coordeno um laboratório de pesquisa e desenvolvimento de medicamentos fitoterápicos. E nós também demos apoio como instituição, como Instituto de Ciência e Tecnologia, para projetos de farmácia viva no estado do Rio de Janeiro, com capacitação tanto prática no laboratório como teórica para farmacêuticos e para profissionais de saúde também, na parte da fitoterapia clínica. Olá, meu nome é Vânia, sou mato-grossense, moro no Rio de Janeiro, sou professora na UERJ e as minhas disciplinas são farmacotécnica, homeopatia e práticas integrativas. Olá, boa noite, pessoal. Meu nome é Giovana. Eu sou farmacêutica, atuo atualmente em farmácia privada, mas como o colega aí também pontuou,
a gente recebe bastante demanda de fitos, né, na farmácia, na comercial. E eu também trabalhei muito tempo em magistral e procurei o curso, estou procurando o curso também para atualizar, enfim, para, né, para poder melhorar a questão dos atendimentos ali, porque a gente acaba fazendo muito atendimento na farmácia. A Viviane estava tentando, mas está bem baixinho, Viviane. Meu microfone está muito ruim. Sou Viviane, sou de São Paulo, sou farmacêutica, mas de controle de qualidade, que é a área que eu atuo, e desenvolvimento e validação de medicamentos. Obrigado, Viviane. Olá, boa noite. Dá para escutar? Dá sim, Yasmin. Eu me chamo Yasmin, eu sou farmacêutica há 2 anos, recém-formada praticamente. Sou farmacêutica clínica, tenho pós-graduação em farmácia clínica, com prescrição, com ênfase em prescrição farmacêutica, e atualmente eu estou no meu mestrado em biotecnologia e eu trabalho com síntese de compostos bioativos derivados de produtos naturais. E posteriormente eu viso entrar no doutorado para trabalhar também com essa perspectiva de produtos naturais. Por isso que eu me interessei pelo curso. E eu sou do Ceará, mas atualmente estou morando na Paraíba. Estão me ouvindo? Estamos sim. Ok. Sou Viviane Rodrigues, sou aqui de Pinhais, Paraná. Eu atualmente estou na unidade básica de saúde também e farmacêutica. E nessa unidade tem um médico que ele trabalha com terraterapia, né? Então, daí eu gosto muito dessa área, já trabalhei em farmácia de manipulação, então eu gosto muito dessa área fitoterápica. E como lá também tinha, eu creio sim que para frente vão querer instalar a farmácia viva, mas o que nós temos lá que ele planta junto com os pacientes pela terraterapia. E é um médico que mais indica também fitoterápico, então é bom estar atualizado para dar dando as explicações para os pacientes, né? Então, por isso que eu gostei de estar fazendo esse curso. Obrigado. Boa noite. Eu me chamo Jonatas, sou da Bahia, mas moro em São Paulo há um tempo. Sou farmacêutico também, trabalho na área hospitalar e tenho especialidade em farmácia clínica e oncologia. Obrigado, Jonathan. Boa noite, me escutam? Sim, Maíra. Meu nome é Maíra Teles Teixeira, sou farmacêutica, sou mineira, mas moro aqui em Brasília já tem muitos anos. Formada pela Universidade de Brasília, também fiz mestrado e doutorado por lá. E atualmente eu trabalho na farmácia de manipulação da Secretaria de Saúde aqui de Brasília, que fica no Hospital Regional de Taguatinga. Boa noite, me escutam? Olá, eu sou o Paulo, sou farmacêutico aqui de Belém do Pará. Eu tenho mestrado também na área e atuo em farmácia comercial e ensino superior privado. Meu interesse foi em aprofundar mesmo mais a temática em fitoterapia, fitoquímica, visto que foi algo semelhante ao que eu fiz no meu mestrado, onde eu testei extratos vegetais e doenças negligenciadas. Obrigado, Paulo. Boa noite, estão me ouvindo? Estamos sim. Meu nome é Fabiana, eu sou farmacêutica, epidemiologista, já atuei em farmácia viva, sou de Minas Gerais, Belo Horizonte. Atualmente eu atuo mesmo com epidemiologia na vigilância epidemiológica do estado de Minas Gerais, sou servidora pública, mas eu tenho muito interesse de voltar para a área da fitoterapia, que é uma paixão minha. Eu acabei fazendo uma especialização presencial aqui em Belo Horizonte, muito por hobby, assim, e eu ainda não consegui colocar em prática. Então, esses cursos aí da Fiocruz me chamam muita atenção. Estou bem animada. Prazer, pessoal. Igualmente, obrigado.
Tassiana? Oi, boa noite. Só não estou conseguindo aqui ativar a câmera, mas deixa eu ver se eu consigo. Acho que não vai dar, mas eu sou a Tassiana, sou cearense, mas atualmente eu estou atuando aqui no município de Manaus, na atenção primária, e aí eu estou vendo muita necessidade de estar entendendo mais sobre os fitoterápicos, reações adversas, porque é uma população, é um público que faz muito uso de medicamentos, de fitoterápicos naturais por conta própria, não por indicação, e são pacientes diabéticos, hipertensos. E aí eu estou precisando mais de estar me qualificando nessa área para estar fazendo uma orientação correta para eles, para os pacientes que eu atendo atualmente. Obrigado, Tassiana. Por nada. Ah, me ouvindo? Então, sim, Marcos. Eu sou Marcos Galvão, trabalho na Unidade Básica de Saúde de Tigrim, Santa Catarina, e eu vim fazer o curso por curiosidade mesmo, eu gosto desse assunto e para entender mais, me aprofundar no assunto. Obrigado. Mais alguém ou fomos todos? Estão me Oi, escutando? Sim, Patrícia. Me chamo Patrícia, né? Sou gaúcha de Porto Alegre. Eu sou fisioterapeuta farmacêutica, sou pós-graduada em medicina tradicional chinesa e assuntos regulatórios, né? Atualmente, eu trabalho na indústria farmacêutica, né, como responsável do setor regulatório, e trabalho na parte de estabilidade de medicamentos, suplementos alimentares e cosméticos. E na indústria onde eu trabalho, a gente fabrica produto tradicional fitoterápico, então eu achei interessante esse curso e entender mais, né, sobre todo o processo que envolve, né, a farmácia viva, a manipulação, a colheita e todo o processo do fitoterápico. Obrigado, Patrícia. oi, vocês estão me ouvindo? Então, sim, Ana. Opa, eu me chamo Ana Paula, eu sou farmacêutica, eu sou aqui de São Luís, no Maranhão, estou bem distante da maioria, mas hoje eu atuo na parte de farmácia de manipulação, e tenho especialidade em manipulação alopática, homeopática. Eu sou médica em saúde do adulto e eu queria entender um pouquinho mais, né, dessa parte de fisioterapia, assim, que ainda tem um gap no termos de conhecimento nessa parte. E aqui para cá, para minha cidade, aqui em São Luís, é muito comum, é muito, de fato, popular, né, o uso de plantas medicinais. Então, eu queria realmente aprofundar até para poder orientar melhor os pacientes que eu tenho contato. Obrigado. E agora fomos todos, né? Vamos lá, então. Queria dar uma dica para a gente facilitar na hora de falar, que tem um botãozinho de levantar a mão. E o teclado, se você segurar a tecla de espaço, ele abre o microfone e fecha, sem precisar ali no botãozinho e manter aberto. Você consegue abrir, fechar, abrir e deixar aberto enquanto fala e manter fechado, para a gente não esquecer, acabar esquecendo o microfone aberto. Vamos falar um pouco sobre o curso, sobre as formas de avaliação do nosso curso, e revisar um pouco das datas. Vamos começar pelas datas.
É, foi proposto 3 tutorias, tá? Sendo a primeira agora hoje, no dia 11/9, a segunda dia 2/10 e a terceira 16/10. Cada tutoria tem um tema, né? É um tema referente às aulas 1, 2 e 3, essa é de boas práticas e assim por diante. E lá no final, no dia do dia 26 ao dia 27, a gente vai ter a avaliação. Não sei se conseguiram ler ali a parte do manual do aluno, que fala um pouco sobre o critério de avaliação e a forma de avaliação, até por ser um curso com os encontros os encontros síncronos, né? A gente vai ter um percentual de uma avaliação dessa participação da gente aqui. Não só aqui, mas no fórum, no grupo. Então, e não está aqui, mas a partir do dia 30, caso não se alcance a média lá, a média 7, né? A gente vai conseguir ter uma parte de recuperação. Vamos falar aqui um pouquinho, dar uma lida em algumas partes importantes aqui do guia. Marcos, a gente pode ir perguntando enquanto tu vai apresentando ou não, ou deixa para o final. Pode sim, claro. Tá. É só uma questão da avaliação, só uma vez que aplica, porque às vezes a gente passa o curso à distância e ele deixa, se reprovou, aplica de novo ao outro modelo do formato de prova. Mas ali seria uma vez Isso, só. esse é uma vez só. Esse Tá. modelo no final do curso, tá? Daí aí faz É, a recuperação se não passar. É isso. isso. Tá. Então, assim, após a conclusão dessas 7 aulas que tem disponível, aí a gente vai ter o questionário com 5 questões abertas. Então, por isso, pelas questões serem abertas, de curta resposta, a gente vai ter depois uma correção por parte do pessoal da Fiocruz. Os exercícios que vocês têm lá no final de cada etapa, tem um exercíciozinho. Então, esse é apenas para a gente fixar o conteúdo ali. Mas dentro da composição ali da nota, 70% vai ser dessa verificação de aprendizagem lá no final do curso, e 30% com o peso 2 e os outros 30% vai ser uma nota de conceito, que será dado aqui pela tutoria, e isso com base na nossa participação no fórum. Acaba que o WhatsApp é mais simples, né, do que o fórum. A gente tem algumas mensagens que foram postadas lá, mas que eu tento reforçar ali no grupo, porque eu acho que no dia a dia a gente consegue acessar hoje uma ferramenta muito mais rapidamente do que o próprio fórum. Mas é importante, a gente tem do nosso coordenador, o Fábio, que postou algumas coisas. O Fábio é um pediatra da USP que trata muito dessa parte de fitoterapia. Então, ele é o coordenador da Farmácia Viva, lá da USP, em Ribeirão, se eu não me engano. Então, o Fábio Carmona. Então, o Fábio está sempre de olho ali no fórum, então a gente consegue encaminhar dúvidas. Então, também é uma ferramenta de participação e de avaliação dessa aprendizagem. A participação aqui nas aulas, a participação no, no grupo, a participação no geral vai ser avaliada para vocês. Alguma dúvida quanto à parte de avaliação? Então, vamos prosseguir. A gente está agora conectado com 23 participantes. A nossa turma, ela foi composta, a turma M, por 40 participantes. Então, de modo a gente tentar organizar aqui essa parte dessa conversa, né, dessa tutoria, eu ia propor para vocês que a gente começasse colocando umas regrinhas, que a gente combinasse algumas regras já para o nosso trabalho em grupo. Só um instante. Estão conseguindo ver minha tela?
Sim. Então, o que que seriam essas regras? É uma forma da gente realmente organizar a nossa conversa. Então, e eu queria que fosse algo que a gente participasse junto, que a gente colocasse junto. Eu posso até iniciar, mas eu acho que pode ser algo que a gente pode começar junto. E vocês vão me falando e eu vou colocando aqui a sugestão de vocês para nossa participação. O que, o que seria? Eu vou dar um exemplo para talvez a gente iniciar esse papo. Toda pergunta é bem-vinda. Ou seja, a minha dúvida, ou a sua dúvida, a dúvida do outro, pode não ser a dúvida de outra pessoa, pode ser a dúvida de outra pessoa. Então, como a gente viu, a gente tem uma diversidade muito grande dentro da profissão farmacêutica de áreas, né? Aqui no grupo. Então, nunca uma pergunta vai ser em vão. Eu acho que às vezes é uma dúvida que a gente já está e que pode auxiliar o outro colega. Vamos lá, vou abrir para vocês, para a gente ir tentando fazer essas regrinhas que vão ser combinadas entre a gente. Isso seria para o grupo do WhatsApp, Marcos. Não, aqui para nossa aula, Para aula. tá? Para nossa tutoria, né? Uma outra que eu Hum. acabei já falando, levantar a mão para a gente poder organizar quem vai falar. Ah, desculpa. Já furei a regra. Não, imagina. É isso quando já tiver uma apresentação. Agora está aberto mesmo para a gente ir falando. Foi só uma coincidência. Imagina. Queria sugestões de vocês agora. O que, do ponto de vista do que vocês acham importante que ocorra nesse nosso momento? Ô Marcos, você acha que é importante que a pessoa fale ou ela pode descrever também? Porque às vezes as pessoas têm dificuldades e aí barulhos, né? A gente vai manter só na conversa ou Não, pode escrever no chat também? E outra pode pessoa escrever pode ler a pergunta, né, também. pode escrever no chat, sim. A gente pode, inclusive, combinar de que caso esteja ocorrendo aqui a aula e alguém veja que tem alguma pergunta no chat, acabe avisando aqui pra gente, pode ser? Perfeito, concordo. Então podemos usar o chat, né? Isso. Isso. Aí quem acabar ver primeiro, a gente. Porque Eu só, acredito, Marcos. Eu Oi, acredito que uma Gilmar, pode coisa falar. interessante também é o horário, né? A gente tentar o máximo, começar no horário, terminar no horário, porque faz bem para todos, né? Isso. Eu acho que ainda nessa linha, pontualidade e assiduidade, né? A gente tem. Isso, isso. Até eu comentei no grupo lá que a gente teria a opção realmente para quem não conseguisse vir, então, mas não seria a melhor forma não foi a forma que foi pensada, é uma exceção à regra, porque são 2 meses aí que está dividido as tutorias, então nesses 2 meses a gente pode ocorrer de ter um compromisso que a gente não tinha hoje. Isso. Então, a gente deixou uma margem para que caso ocorra algum compromisso, algum imprevisto que é normal, como todo mundo falou, está todo mundo no expediente, acaba saindo do expediente para vir aqui para a tutoria. Então, a gente deixou aberto, como um resgate, né? Uma forma de auxiliar para quem não pudesse vir. Mas a assiduidade é uma composição daquela nota de avaliação. Oi, Maíra, pode falar. Eu fiquei na dúvida sobre o horário. Realmente até 11h55?
Tava 11h55, perdão. Lá tá 11h55. De 8 às Não, 11h55. lá no do Zoom, né? Isso, lá no site mesmo. Não, Tem a reserva nossa da previsão. sala. Desculpa, Gilmar. É porque às vezes a gente reserva a sala, né, do Zoom, aí você estica Isso, o horário, mesmo sabendo que vai usar menos que isso. isso. É o horário que a sala vai estar aberta, ou para técnicas, mas a nossa previsão e o que foi proposto de cronograma é que a gente encerre os trabalhos às 22 horas. Tá? A gente Ah, dividiu entre os três casos, tem uma programação de ser das 20 às 22 horas, a depender. Hoje foi um pouco atípico, né? Eu acho que é uma forma diferente de ver o Zoom. A gente está, até para a gente que é tutor, foi um pouco diferente de ter que ir para uma sala. É como se fosse um corredor com várias salas e o primeiro dia de aula você está tentando achar a sala que você participa. Então, hoje foi um pouco atípico da gente começar realmente um pouco mais tarde. Mas a nossa ideia é de seguir mesmo a risca o cronograma, até porque é um dia de semana, a gente tem outros dias em que a gente precisa amanhã acordar cedo ou resolver alguma coisa. ah, não, tá bom. Obrigada, Tá bom? Marcos. Imagina. E aí, mais alguém tem alguma. Professor, eu acho que a dinâmica de como a gente vai discutir os casos, né? Talvez primeiro apresentar um caso e aí fazer uma discussão onde uma rodada onde cada um faz uma avaliação prévia, rápida, e depois se tira a conclusão. Eu não sei. E se seria assim, não sei se tem uma metodologia já para isso prevista. Então, a gente propôs de. A tutoria em si vai ser um local de fixação, né? A gente vai pegar o que foi feito lá e vai ser aberto. O que talvez a gente pode combinar, para que a gente até não ultrapasse ali o horário das 10, é uma organização de tempo. A gente tem 23 alunos, então, não sei, caso alguém precise de algum comentário maior, qual seria o tempo estimulado? Se a gente conseguiria, no máximo que a gente tenha de fala, 1 minuto, 40 segundos. Eu acho que entraria nessa parte da organização ali das etapas, mas a gente vai apresentar o caso, apresentar algum material um pouco diferente do que eu mandei para vocês, que foi só o texto, e abrir para uma discussão. A ideia é que essa diversidade que a gente tem de experiência, de formação, seja ali um momento de que a gente consiga interagir e enriquecer o que já foi feito, o trabalho lá de leitura, de exercício. Então, a gente pode estipular 1 minuto para cada, até 1 minuto, obviamente, se o comentário for menor ou maior, independente, mas só para a gente organizar e chegar até 1 minuto. O que que vocês acham? Mas aí fica aleatório para quem quiser se manifestar só, porque se for calcular 1 minuto para cada um, se a gente tiver os 40 alunos, já vai dar 40 Ah, não, minutos, né? aleatório. Aleatório, Tá. até 1 minuto. E a minha. É, perdão, até porque às vezes a manifestação da pessoa pode ser pelo chat, né? Então acaba não Sim, levando o tempo. não, acho perfeito. Estabelecer um tempo de fala, eu acho fundamental. E a minha dúvida também era sobre no final da discussão, a gente precisa fazer um relatório ou não? Não tem necessidade de fazer. Não, o relatório vai ser feito para aqueles alunos que não conseguiram participar. Então, essa é aquela exceção que a gente propôs uma atividade que o aluno reveja os casos e faça uma atividade com relatório referente a esses casos. Mas só para quem não participou aqui mesmo. Mais alguém?
Eu tenho algumas regrinhas que eu acabei deixando escrito para propor para vocês, que seria talvez para a gente se sentir mais confortável aqui dentro e que seja um espaço realmente aberto à discussão, que todo dar e receber feedback sejam sempre respeitosamente, a gente consegue divergir sem discutir de uma forma que não ofenda o outro, uma forma em que a gente consiga tornar esse momento agradável e propício ao aprendizado. Então, além do dar e receber feedback, a gente pode. O que que vocês acham de colocar algo nesse sentido? Que nem todo mundo sabe tudo e todos estão propícios a aprender? Sim, com certeza. Tinha proposto outra, até pela nossa diversidade. Nossos títulos fiquem fora da sala, né? Essas regrinhas eu vou fazer um PDF, vou colocar lá no fórum e mando no grupo para vocês, tá? Para a gente ter em mente a cada aula. Celular, eu acho que eu ia propor de manter a câmera aberta e o áudio fechado, mas a gente sabe que às vezes, tecnicamente, o local ou está no local de trabalho, então a gente está numa correria grande. Então, propor mais é o microfone fechado, ou melhor, aberto apenas para a fala. Vou encerrar com uma última que eu acho que é interessante. Se alguém tiver mais uma contribuição, aí senão a gente fecha e inicia os tópicos. Não? A última seria Vegas. O que acontece em Vegas fica em Vegas. Seria da gente, como é uma aula gravada, a gente tem o curso aqui, tem ferramentas, tem atividades que são só para essa aula. O que aconteceu, o que for conversado, o que for discutido, debatido aqui dentro, a gente mantém aqui dentro, mantenha no nosso grupo, evitar exposições, esse tipo de coisa. Pode ser combinado? Eu vou Sim. salvar e coloco para a gente lá no fórum, tá? Todo mundo já conseguiu uma pergunta, acessar o curso? Tá tendo alguma dificuldade no acesso, alguma dificuldade referente a conexão? A gente até teve uma colega que estava com um problema, a gente conseguiu resolver. Era um problema do servidor dela de internet, que não estava conseguindo conectar. É um pouco diferente, o servidor dela não conseguiu acessar. Então ela ligou no servidor e acabou resolvendo. Mas se alguém tiver tendo algum outro problema, a gente tem o suporte da Fiocruz, que, como é um curso que envolveu uma estrutura maior, um formato diferente, a gente tem um suporte que está sendo bem rápido e bem exclusivo diante disso. Deixa eu abrir aqui os casos para a gente ir para a parte mais legal da aula. Oi, oi, Leide. Você tinha levantado a mão? Oi, sim, eu levantei. Eu fiquei em dúvida em relação ao grupo do WhatsApp. Vai ser o Ah, nosso grupo dessa turma M, né, da nossa turma, ou é o grupo geral, com todos os alunos do curso? não, é somente da turma M.
da turma M. É, Como eu faço isso. para entrar nesse grupo? Que eu ainda Eu não vou. entrei. Você conseguiu acessar o fórum? Não, ainda não entrei no fórum, então eu vou acessar. Lá no fórum e eu mandei também uma mensagem privada e no cantinho do lá da Fiocruz do EAD, vocês, vou abrir aqui que eu mostro para vocês. Aqui, ó, quando você acessa o curso, a gente tem o fórum, que tem o link aqui do WhatsApp, se eu mandar aqui pelo e-mail, talvez eu não consiga, vocês não consigam acessar, mas vou mandar aqui pelo Zoom, aqui do chat, para ver se vocês conseguem. Deu algum erro, ô Jonas? Então, aqui no fórum, Leide, você consegue acessar o link e a gente tem já alguns tópicos de, de dúvidas, informações, tópicos gerais. E aqui no cantinho, no balãozinho, tem as mensagens que eu acabei enviando no privado, que tem o link do WhatsApp. Ok, obrigada. Vou Nada. entrar. Mais alguma dúvida, gente, referente a essa parte mais administrativa, assim, do curso mais burocrático? Então, vamos lá para o nosso caso. Primeiro caso clínico que eu passei lá, até passei para vocês, já lá no fórum, todo mundo conseguiu acessar antes. Quem já acessou o fórum conseguiu encontrar lá. É, a dinâmica, vou começar pelo caso, né, em si, pelo problema que a gente que é apresentado e apresentar algumas situações, algumas nuances que não tinham lá no arquivo. E após isso a gente começa uma discussão. Paciente CJ masculino, 62 anos. Paciente relata dores articulares e foi orientado a utilizar açafrão da terra, cúrcuma longa, 350 miligramas, 2 vezes ao dia. Desculpa, eu comecei pelo segundo. Deixa eu só voltar lá no primeiro. Perdão, agora sim. Paciente JA feminino, 52 anos, com histórico de dores epigástricas nos últimos 2 anos, relatou uso irregular de omeprazol 20 miligramas uma vez ao dia no ano de 2023, com resposta satisfatória. Contudo, relata preferir medicamentos naturais. Relatou que há 2 meses iniciou o uso de chá de espinheira santa, preparado por infusão, 1,5 gramas das folhas secas pulverizadas em liquidificador em 1 ml de água. Relatou, perdão, que obteve resultados satisfatórios nos últimos 20 dias e os sintomas retornaram. Diante desse exposto, a gente tem algumas, algumas questões. Eu vou abrir, vocês vão me falando, discutindo, e a gente vai colocando aqui o que que a gente consegue extrair desse relato da paciente.
Aí fica aberto para quem quiser iniciar a fala. O que que, qual a opinião de vocês em relação, o que que vocês aí encontram de problema? Por que que no começo ela conseguiu essa melhora e depois acabou piorando, acabou não tendo mais uma melhora? O que que vocês acham dessa parte? Eu vou começar. Eu tinha até escrito lá, né, no chat, lá no fórum. Eu acredito primeiro assim, ela precisa de um diagnóstico mais seguro. Primeiramente, eu acho que sempre inicia assim. E também há uma questão do preparo, né? A gente sabe que tem um otimismo de uma boa parte das pessoas para utilizar a fitoterapia, mas acontece que nem sempre sabe utilizar, né? Nem sempre respeita a quantidade. Se a gente for olhar a farmacopeia, vai ver primeiramente que ela não está usando da forma correta, né? A quantidade certa da espira santa. E por aí os caminhos assim. Porque existem casos, né, pelo menos em algumas rodas, outras coisas que eu participei da fitoterapia, que a medicamento fitoterápico ele passa a ser um coadjuvante, ele passa a ser ajudar no tratamento maior. E existe casos que ele realmente pode ser cuidado simplesmente com a fitoterapia. Cada caso é um caso, né? Eu concordo com ele e acho que tinha que reavaliar, e eu não entendi se ela depois usou concomitantemente o omeprazol com a espinheira. O uso dela do omeprazol, aquele uso que a gente tem, aquele omeprazol de estimação, que não faz Uhum. o uso em um tempo correto, acaba usando quando está um pouco pior, quando está melhor, É, mas ela chegou a uhum. usar concomitantemente. A troca pela espinheira santa foi porque esse uso incorreto já não vinha fazendo efeito, mas no início ali a espinheira santa ajudou. Uhum. E daí ela usava corretamente também a espinheira santa, todos os dias. E acho que tem a ver com a dose também, né? Com a questão da dose. Isso, ela usou por 2 meses, 1,5 gramas das folhas pulverizadas no liquidificador em 1 litro de água. Sim. E É, a- tem tem mais uma coisa que eu acho que é interessante aí, assim, a procedência da espinheira, né? Que eu acho que é um ponto fundamental, porque se essa espinheira também ela era da mesma procedência, era da casa dela, ou ela buscava em algum lugar, ela adquiria, porque isso também tem variação dependendo de onde ela, da procedência. isso. Perdão, a Viviane tinha levantado a mão primeiro. Viviane, Ela não teria que ter feito uma infusão antes, ao invés de ter batido no liquidificador? Isso não contribuiu pela perca do ativo? também é a forma de preparo, né, ali do que o Gilmar acabou citando pra gente. Existem várias formas de preparo, e uma dessas, esse pode ter sido um dos problemas. Leite? Oi. O que eu identifiquei também, assim como o Gilmar, foi a questão da concentração, né? Porque lá no formulário da farmacopeia está 3 gramas da planta para 150 ml de água. E aí ela usa, ele, né? Foi ele. Ele usa para 1 litro, não é isso? Aham. Então ele usou 1,5 para 1 litro. Então está muito diluído. E aí uma outra questão que uma colega, acho que foi a Viviane que falou, a Karen, sobre a questão da procedência da espécie e até a questão da identificação. Será que é Aham. espinheira mesmo? Né? Então, tem essas questões importantes. E aí eu não vi qual a posologia. Ele toma de quantas vezes ao dia? Eu não E, sei se é, ele toma. esse também é um problema que a gente consegue identificar aqui, que ela não tem uma frequência de uso. Acaba que faz em 1 litro e toma 1 litro aí Vai durante o decorrer ficar do dia. o dia inteiro aí, né, com esse É, litro. Que aí lá no formulário também, tá de 3 a 4 dias para a infusão. Então, acho que essa questão também é a forma, né? Quantas vezes ao dia. Viviane, a Leila e a Viviane. A Leila.
É. Então, eu acho que é válido também a gente verificar qual que é o problema gástrico dela, né? Porque a espinheira santa, ela ajuda na gastrite, mas será que ela não tem outro problema também, né? Que daí a espinheira santa sozinha também não vai ser suficiente, né? Além de tudo que os amigos já falou, né? Da dose, né? Da procedência, né? Desse extrato. Eu Eu acho não sei. que entra um pouco ali no que o Gilmar falou sobre diagnóstico seguro, né? Qual que é o Isso. diagnóstico dela? Se é um É. diagnóstico realmente correto. Qual que é o diagnóstico seguro que ela teve de que essa epigastria realmente tem essa indicação? É. Além da concentração, né? Que a gente sabe que está Isso. bem baixa, né? É isso. Paulo? Acho que também a forma de armazenamento que ela armazenou, né, esse preparo é importante, visto que a gente sabe que ao decorrer do tempo pode degradar ali ou Isso. criar substâncias tóxicas também. É uma questão, eu acho. Armazenamento desde que ela comprou, né? É, quanto tempo ela comprou essa planta e como ela está armazenando ela? E também por quanto tempo ela toma esse 1 litro de água? Vai que ela faz 1 litro desse chá e toma por vários dias e armazena esse chá onde? E a degradação desses ativos na água. Então, a oxidação, né? A gente tem várias formas de que poderia ser degradado desse 1 litro que ela acabou ficando, né? Fabiana? Eu não, eu não tô achando minha mãozinha aqui, gente. Queria levantar, mas não tô achando. Posso falar? Pode, Vânia. É, na homeopatia a gente fala dos obstáculos à cura, né? Será que essa pessoa não continua com os maus hábitos? Então ela não remove a causa e continua tomando medicamento, né? Então, ver os hábitos, né, alimentares ou aquilo que está Os, causando, há- né? os hábitos de vida, né? Em Hábitos de si. vida, né, estresse, tudo, né? Tanta coisa pode causar dor, né, epigástrica. Acho que era a Fabiana, né? Isso. Eu pensei que para complementar o que o pessoal colocou, eu acho que a questão do uso irregular no sentido de em que momento do dia que esse paciente fez o uso, tanto do omeprazol quanto da espinheira santa, porque eles têm que ser tomados em jejum, Uhum. né? E isso é uma coisa que a gente, como farmacêutico, vê que às vezes as pessoas não dão muita importância para essa questão do jejum, e isso é importante para a biodisponibilidade, blá, blá, blá. Então, assim, eu acho que é mais para complementar, que eu acho que o pessoal já abordou aí, principalmente na parte farmacêutica mesmo, assim, né, de como toma no dia, talvez um momento do dia, né? Que aí isso vai contribuir com todas essas outras questões que a gente ainda não tem como saber, né? Assim, Aham. como que está fazendo esse uso. Leila já falou? Era daquela hora, Leila? Já falei já. Ah, tá, que a mãozinha ficou ali. Eu vou ler aqui algumas mensagens do chat que os meninos mandaram. O Paulo falou da frequência, né, que a gente até colocou ali. A Lilian sobre a posologia, que realmente não está bem definida. A forma de armazenamento. A concentração, que foi bastante discutido, bastante falada. Quanto tempo ela toma esse litro? Quantos dias ela fica guardado? A Bianca colocou aqui que pode ser preparado por decocção, está no formulário fitoterápico. Acho que a gente até colocou aqui a forma o preparo do fitoterápico. A adesão ao tratamento também é uma hipótese, que ela não foi orientada, também é um problema grave, né? Ela pode não ter sido orientada, ela está fazendo tudo isso porque não houve uma orientação.
Interações Eu também tô aqui. medicamentosas, né, Tassiana? Eu Interação também tô com. aqui. Desculpa, eu tô aqui apanhando também para achar o lugar para levantar a mãozinha, mas a orientação é bem interessante, né? Porque a gente tem a cultura de utilizar os chás, né? É base da nossa cultura do norte ao sul do país, mas não se tem a cultura de usar fitoterapia, né? E a fitoterapia, como uma ciência, ela precisa ter adesão, ela precisa ter as medidas. Tem um momento que ela pode ajudar mais, tem um momento que ela não deve ser utilizada. Então, é caso de saúde pública mesmo, né? Caso de saúde pública. A gente não sabe o contexto dessa paciente, né? Aham. De onde ela mora, a região, essa situação. Mas existe muito isso, muito forte. E é trabalho nosso, né? Principalmente quem está na ponta aí, nas farmácias, está ajudando nessa parte. Hoje mesmo eu atendi uma pessoa ela falando que estava enjoo e gostava também de chá, um caso bem parecido. E eu recomendei para ela fazer o uso do chá de gengibre. E aí eu disse a maneira correta, a quantidade daquela coisa. Ela disse, mas eu tomo litro todos os dias, eternamente, de gengibre com canela. É por aí, né? O caminho, né? Ah, mas alguém tem alguma outra contribuição do que pode ter ocorrido? Alguma hipótese assim, para esse problema? Oi, Leite, pode falar. Oi, é só porque eu achei interessante que está destacado lá nesse caso, que ela relata, né, que ela gosta, né, de medicamentos naturais, que ela gosta de produtos naturais, medicamentos naturais, que ela cita que está Isso. no texto. Eu acho que isso é importante, né? Já é o primeiro passo para o tratamento, né? Ela quer fazer uso, só que ela está fazendo da forma incorreta. Então, como todos os colegas já falaram, já comentaram, o interessante é isso, a gente aproveitar que o paciente, que o usuário tem o interesse, né? E aí cabe a nós, Uhum. profissionais de saúde, orientá-los da forma certa. Sim. O papel do farmacêutico na parte de fitoterápicos, né, é muito amplo. A gente tem uma liberdade de prescrição e principalmente de orientação muito grande. E a parte da farmácia viva ajuda a gente destacar esse momento e além da disseminação do conhecimento, de fazer uso seguro para o paciente. Vamos lá, vamos para a resolução do caso. Deixa eu mudar a tela aqui. Algumas perguntas que acho que a gente acabou englobando tudo de forma diferente. Aconteceu alguma coisa nesse período que foi o que falaram sobre o hábito de vida? Aconteceu um evento estressante, que ela vinha tendo um resultado satisfatório, né? Então, a gente não tem como pensar somente na espinheira santa, no caso, como uma solução ou uma resolução de todo o problema. Uma mudança no estilo de vida também é necessário, principalmente para esses sintomas epigástricos. Ou o que levou a esse evento que fez com que o que ela vinha recebendo, o que vinha funcionando, parasse de funcionar. Aí alguém citou quanto tempo ela já estava bastante tempo, né? Deixa eu relembrar. 2 meses. Nesses 2 meses, mudou o fornecedor, que a gente entra na parte que vocês citaram da procedência, né? Mudou o fornecedor, então pode ter mudado a procedência. Deixa eu compartilhar aqui e voltar para a tela que a gente citou. Mudou a procedência, mudou o fornecedor, é uma hipótese, porque ela vinha, a gente tem um destaque no problema que ela vinha tendo bons resultados. Então, o que aconteceu nesse período? O método de preparo foi mantido, e esse método também houve uma orientação se era o método mais eficaz. A gente elencou
outros métodos de preparações de extração que poderia ser mais eficaz, que está ali na literatura. É, quando ela fazia esse chá durante ali aquele período, ela viu uma mudança que seria a degradação, né, do que a gente falou. Como a gente não tem informação de quanto tempo ela ficava com esse litro ali, ou em quanto tempo ela bebia, se ela vai que ela bebia e acabava bebendo um litro inteiro de uma vez. Então, e o que que mudou? Mas conseguiu mudar a textura do material, observou mudança no aroma, no sabor. Aqui a gente tem um exemplo de uma folha com uma degradação, de quando a gente está com uma folha nova, com uma qualidade boa, para quando ela sofreu uma degradação, né? Às vezes a gente mudou de fornecedor, o fornecedor já mantinha há muito tempo essa folha ali, já mantinha de uma forma, até em casa mesmo, era armazenado de uma forma que, que não mantivesse ali os ativos do produto, que sofresse degradação de alguma forma. Olha a antiga e olha a nova. Antes e depois da mudança do fornecedor, por exemplo. Isso aqui é um exemplo também de adulteração, que eu acho que a gente citou lá, né? Que tá dentro da procedência da planta. É muito comum a gente, como a gente não, às vezes, principalmente nessa parte dos chás, acaba comprando sem uma procedência garantida, é muito comum que ocorra uma adulteração do produto. E uma outra coisa que pode acontecer as folhas são bem parecidas da sorócia com do primeiro fornecedor. Então, pode ter ocorrido durante essa troca de fornecedor uma falsificação do produto. Porque apesar das folhas serem parecidas, são espécies totalmente diferentes. Então a conclusão que a gente chegou é que tem vários problemas que poderiam ter sido resolvidos principalmente com a garantia de procedência e uma melhor orientação. Eu acho que são dois, talvez até a orientação ali do que tem ocorrido tivesse tido um desfecho melhor. Porque se um exemplo do farmacêutico numa orientação de uma mudança de vida, de como ela chegou a tomar a Espera Santa, se foi uma indicação, se realmente foi uma prescrição, da onde que surgiu isso. Então, o papel do farmacêutico tende a ser muito ativo nessa parte. Alguém tem alguma dúvida? Caso a gente pode seguir para o próximo. Vamos lá, então. Paciente CJ, masculino, 62 anos. Paciente relata dores articulares e foi orientado a utilizar açafrão da terra, a cúrcuma longa. 350 miligramas, 2 vezes ao dia, equivalente a uma colher de chá cheia. O paciente relatou que teve resultados satisfatórios após 2 meses de tratamento e que tem acesso à planta fresca. O material está plantado na chácara da família e solicita orientação de como preparar o material que será colhido esta semana, para que possa ser armazenado de maneira segura o ano todo. Dentro lá do que a gente viu de boas práticas de armazenamento, de preparo, o que que a gente poderia sugerir para esse caso? Marcos, eu acho que. Eita, desculpa. O primeiro ponto é a colheita, né? Acho que dentro daquilo que a gente viu e algo que a gente não pode desprezar é a colheita. A hora certa de tirar, o momento, se está chuvoso o dia, Agora me preocupa o seguinte, né? Ele diz que está na chácara da família. Será que o solo auxilia essa planta a ter a quantidade correta de farmacoquímicos, né? Se está tudo certinho desse tipo. Então a gente tem que pensar também nisso, nesse aspecto. Eu, sinceramente, né, usando bem o lado crítico da gente de profissional de saúde, é caso até de pedir para fazer testes, né, fazer uma avaliação, procurar uma universidade, não sei se, isso claro que eu estou dizendo assim, mas no meio do mato às vezes a gente não consegue fazer isso, mas seria o caminho mais correto sim, testar essa planta para ver se ela tem a quantidade correta do fitoterápico. Um controle de qualidade, né?
Que a Mar, gente. Oi, pode- pode falar. eu também não sei se eu consegui levantar a mãozinha, que eu tô no celular e eu não consigo ver se a mãozinha levanta. Eu botei, acho que um dedinho para cima. Tudo bem, Karen. Eu acho que é. Karen? Posso falar? Ah, tá. Pode sim, claro, desculpa. Então, eu acho que tem várias questões aí, tem toda essa questão da identificação da planta, né? Da época de colheita, do tempo, observando, né, se a terra está úmida para essa colheita também. E no caso do açafrão, na verdade, se é, levando em consideração, né, a facilidade, a dificuldade de acesso para esse paciente, vamos supor que ele não tenha acesso fácil, é, colocando todos esses senões, né, de identificação, primeiro entender que a planta tem que saber se é a planta é correta, mas o açafrão é uma planta fácil de, até relativamente fácil de orientar a identificação para ele, né? E tem, pelo menos para os aspectos macroscópicos, você tem uma facilidade de dar uma orientação nesse sentido em relação à identificação. É claro que tem outros aspectos também, né? Que se a planta está íntegra, se ela não tem nenhum fungo, se ela está no período certo de colheita, né? Após as folhas caírem. E aí, ainda assim, nessa perspectiva, se for para fazer uma orientação nesse sentido, da dificuldade de acesso, e de ele poder fazer isso, orientar sobre a questão dessa, pelo menos minimamente, da identificação macro, né, da planta, por se tratar de uma planta, como eu falei, que tem características mais macroscópicas, um pouco mais flexíveis de auxiliar na identificação, né? Mas tem aí a questão de ele secar isso, porque é um material que ele não vai poder armazenar por um ano, Uhum. né? O máximo por conta também da umidade, porque por mais que ele seque essa planta, e o que é comum a gente ver na prática, né, de cultivo, é que eles retiram a planta do solo, lavam, depois descascam, fatiam em rodelas finas e deixam secar ao sol até que elas fiquem bem crocantes, né? Nessa perspectiva, imagina-se que ela esteja num teor de umidade bom para consumo, né? E que ela possa ser conservada numa embalagem daí de papel, com um invólucro depois plástico, e que possa ser colocada sob refrigeração, como a gente viu até mesmo no que foi colocado na aula, né? Do, na aula que a gente teve, não me lembro se foi a aula um ou Aham. 2 sobre colheita, né? Então, lá tem algumas recomendações também, né, sobre isso, sobre como conservar a planta, né, em geladeira, no caso, né, Aham. em freezer, né, no caso, no freezer, né? E, e até queria explorar um pouquinho mais esse conteúdo depois, sobre a conservação delas no freezer. É, e aí, a secagem, normalmente, que a gente vê também em termos de área rural, é que as pessoas acabam secando no sol também, né? Ou até no forno abaixo de 50 graus, que o ideal é que seja a temperatura mais baixa, né? Abaixo de Uhum. 50, máximo 60 graus, para não ter perdas de ativos também. E, enfim. Apesar de que a gente sabe que dentro de um controle de qualidade, quando a gente trabalha com farmácia viva, a gente tem que fazer todo, né, o controle de qualidade, teor de umidade não pode ser acima de 12% e tal. Não dá para armazenar em pó, tem que armazenar ela rasurada, ela tem uma conservação melhor de absorver menos umidade, né? Uhum. Então, eu acho que assim, tem essas orientações que, em termos de uso em casa seria isso, mas ele não poderia fazer uma produção, eu acho, no meu ponto de vista, né, para um ano, por exemplo, né, porque tem todos esses critérios.
Mas para um período pequeno, eu acredito que a gente poderia orientar dessa forma, talvez, né? Observando também, fazendo todo um acompanhamento de resposta terapêutica dele, né? Aham. Tô pensando aqui em lugares que a gente não tem acesso, né? Que as pessoas não têm acesso, por exemplo. E às vezes até pelo custo, né? É, você tem Isso. acesso a plantar, você tem acesso a colher, Uhum, e para você, para aquele paciente, é um processo que demanda menos dinheiro. A gente sabe que, dependendo de como a planta dia ali, ele comprar já o ativo bem purificado e tudo mais, é um custo maior. uhum, Então, o custo para o paciente ali e para fazer o uso desse composto que ele deseja, às vezes vai ter que aderir a esse método de plantio. Mas isso feito de uma forma correta, de uma forma orientada, é válido para o paciente. Até a secagem no sol, a gente tem, desde que consiga ver, e é esse método mesmo que você citou, de cortar, deixar secar, é muito utilizado e ainda é muito utilizado em determinadas uhum, partes do Brasil. A gente vê hoje, até em se falando de época de plantio, o quanto boa parte do Brasil está em um processo que a umidade do ar está menor, então a gente tem até uma agilidade, né, nessa parte de secagem aí da cúrcuma para que seja feito ali mesmo em casa. Então, eu acho que dependendo da orientação, conforme a orientação, também é um processo válido, desde ali do início do plantio até o final. Oi, isso. Leite. É só para complementar essa questão da limpeza, que eu acho que é assim, no início, após a colheita, mas o importante, assim, eu trabalhei com cúrcuma. Então, assim, limpar cúrcuma não é uma É tarefa difícil. fácil. É difícil. Então, assim, eu usei escovinha mesmo, Aham, assim, vamos sim. lá, lavar com a É. escovinha em água corrente. Então, essa prática, essa vivência é importante, assim, Uhum, acompanhá-lo, né? Como ele isso. está sendo, como ele está fazendo, porque ele falar é uma coisa, mas Uhum, vivenciar Isso. ali com ele, vamos fazer juntos, que vai fazer a diferença. uhum, Mesmo porque na chácara da família a gente não sabe como é a questão até de esgoto, aonde que ele está plantando, como uhum, é que está esse solo em relação à contaminação, né? isso. Não de metal pesado, nada disso, mas em relação à questão mesmo de fossas, né? Assim, aonde Uhum, fica esse local? Algumas regiões não têm essa infraestrutura uhum, desse sistema de água e esgoto. Então, é isso. E a outra questão que alguém falou sobre a questão do congelamento de cúrcuma, eu passei por uma experiência, uma coleta lá na Fiocruz, que um colega fez, e aí, por conta de transporte, né, que você tem que coletar num dia, e aí você não vai analisar aquela planta no mesmo dia. Então, uhum, aí, nós congelamos e depois foi feita a análise do teor, que também foi feita lá pela Fiocruz, não foi eu que acompanhei, mas lembro que os teores de curcuminóis estavam dentro. Então, é uhum, possível sim. Eu posso até resgatar isso depois, em algum momento, ver com a equipe lá da Fiocruz se tem essa concentração e ver quanto tempo, se eles conseguiram, que eu também não sei quanto tempo essa droga ficou congelada, essa droga vegetal, se foi só, sei lá, 2 dias, um mês, eu não sei. Eu posso sim. trazer buscar essa informação para gente. Joia. Eu até queria mais informações sobre esse processo de congelamento das plantas, assim, para a gente ter mais informações sobre isso. Se pudesse subsidiar a gente lá, Marcos, né, também. Posso sim, eu posso ver essa parte de boa práticas em si com o Vitor, que foi o conteudista, e o que ele pode auxiliar a gente para um aprofundamento maior no conteúdo. Mas pode deixar que eu falo com ele sim, Leite. E esse material eu não sei quem foi que falou antes de mim aí, mas eu O gostaria Karen, também, perdão. podia compartilhar com a gente, né? Foi a Leide, sobre a Falei. experiência dela Sim. com. Eu vou buscar lá com a minha colega da Fiocruz, que analisou a cúrcuma que ficou congelada, e aí eu passo para vocês, se ela tiver essa informação, porque às vezes a pessoa faz, mas não registra, né? Então eu Uhum. vou, porque o foco nem era esse, o foco era outro, o objeto de pesquisa era outro, mas eu lembro desse meio do caminho. Oi, Gilmar. Eu penso aqui, Marcos, também na situação utilizar a tintura, né?
a gente sabe que é uma maneira da gente ter aquele extrato seguro, né, quando bem feita, não é uma orientação difícil, não são produtos difíceis para conseguir uma boa tintura, é muito mais da técnica da boa orientação. Então eu fiquei pensando muito nisso, né, de utilizar essa planta na forma de tintura. Isso é uma maneira dele ter essa planta por um maior tempo de vida possível. Além do que as meninas colocaram aí, que com a experiência da Karen aí, mostra que realmente também é seguro o congelamento. Mas o bom congelamento, né? Volta ao que ela falou anteriormente. Uma asepsia correta para que a gente possa garantir que não vá desenvolver ali micro-organismos. Lembrar ele, né, que onde ele vai plantar, ele tem que fazer um cercado, que animais não tenham contato com essa planta, né? Tem todos essas coisas pequenas que a gente entende como profissional, mas no dia a dia, aquela pessoa que é otimista, que usa a planta, nem sempre se liga, né? E aí, eu penso, e voltando ao assunto, eu penso também em usar ela como tintura. Uhum. É uma boa alternativa. Como a gente não tem dados sobre como o paciente, a gente poderia orientar o paciente a fazer uma tintura, às vezes para ele é um pouco mais difícil, mas é uma hipótese, principalmente focando no que ele quer armazenar por mais tempo, né? Mais alguém? Então vamos lá E para a se mandar resolução. manipular na farmácia de Então, foi como a gente até comentou, que talvez fosse pelo custo, mas uma opção para que ele tivesse isso por mais tempo, seria realmente ou uma manipulação ou comprar o produto que hoje a gente já tem, né? Uma manipulação, adquirir o produto já manipulado. O Eleige. Eu acho que não sei se tinha ficado com a mãozinha para cima, Leide. Oi, desculpa, esqueci de abaixar. Não, tudo bem, imagina. Alguma outra, as outras questões? A origem da espécie da planta cultivada. Alguém até citou, né? Se ele estava fazendo o cultivo correto dessa planta, se ele sabe a diferença de uma espécie para outra, que às vezes é sutil, que muda a coloração depois Uhum. da secagem. Mas o que que foi orientado? De onde que ele conseguiu essa espécie para que ele pudesse plantar? Se tem a parte da orientação ali que é importante para a gente. Por que ele vai colher apenas nesse momento? Então, ele tem a orientação de colher tudo agora, não dividir o plantio, qual é a época melhor, quais cuidados são essenciais? Aqueles cuidados que a gente até citou sobre o controle microbiológico da área, o controle de pragas, a lavagem, que as meninas citaram que é uma lavagem difícil. E agora, por último, que foi até elencado sobre não seria melhor utilizar o extrato seco altamente purificado? Seria, mas o custo disso para a gente está pensando no contexto social de alguém que se dispôs a plantar, a guardar, a cultivar, então talvez a necessidade dele seja ali de custo mesmo, de querer utilizar e não poder adquirir o extrato seco, né? Que realmente seria uma opção. Sim. Ô Ah, Marcos, até porque eu acho que a questão da orientação ao paciente, né, e à população, ele é um papel também da farmácia viva, porque a gente uhum. sabe que a população ela faz muita utilização, então a gente poder orientar sobre a planta correta, ter um horto didático que possa mostrar qual é a planta correta e que a gente possa instruir sobre a forma de uso, né, e secagem e tal, eu acho que é muito válido nessa perspectiva do social mesmo, né? Sim. Tô falando assim na Aham. abrangência de um país continental como o É. nosso, que a gente tem diversas situações, né? Situações sociais, situações climáticas, um local talvez seja melhor plantar em uma época, outra. Realmente, em se falando de um país desse tamanho, são muitas nuances que a gente consegue elencar.
Oi, Lincoln. Olá, olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui, poder participar. Eu só quero dar uma contribuição no que tange às preparações magistrais, por exemplo, em se tratando de cúrcuma longa. Hoje existe uma grande diversidade de insumos farmacêuticos ativos, vegetais, disponíveis para o setor magistral. Isso causa uma divergência muito grande, principalmente entre os prescritores. Uma bandeira diante a qual eu trabalho bastante é justamente o tema da padronização dos insumos para o alcance das metas terapêuticas pretendidas, buscando defender, é claro, as premissas da fitoterapia. Há pouco eu ouvi você mencionar uma coisa muito interessante acerca dos extratos secos que hoje temos disponíveis, que eles são purificados e refinados. Esses extratos, eles trazem altíssimos teores de um determinado constituinte fitoquímico, deixando de lado e às vezes até mesmo extinguindo outros constituintes fitoquímicos importantes da fração bioativa do fitocomplexo. E isso descaracteriza por completo o princípio farmacológico da fitoterapia, né? Uma vez que a base farmacológica da fitoterapia se fundamenta no multimecanismo, né, de ação decorrente da presença desses constituintes. Então, eu me indago muito hoje em dia, junto com outros profissionais, sobre essas preparações que adotam esses extratos altamente refinados, onde um constituinte fitoquímico ativo está praticamente isolado em detrimento de outros. Será que esse produto final, ele é fitoterápico de fato? Ou ele já é um produto natural cujo princípio ativo é de origem vegetal? Porque se a gente for usar como base o princípio farmacológico nativo da fitoterapia, esse produto não é fitoterápico. E no mercado de farmácias magistrais hoje, eu falo isso porque é um setor no qual eu atuo diretamente, as empresas fabricantes destes insumos e as importadoras que os disponibilizam hoje aqui no Brasil inundam as farmácias com muitas opções, sempre naquela sede de ofertar uma novidade para o mercado. E os prescritores hoje ficam literalmente perdidos. Em se tratando da cúrcuma, por exemplo, hoje nós temos desde a droga vegetal em pó, que do ponto de vista farmacotécnico é extremamente trabalhoso e inviável para o uso, e depois temos o tradicional extrato seco, que já é um extrato seco parcialmente refinado, porque ele tem ali teores de 95% de curcuminoides totais. Mas eu ainda o entendo como um fitoterápico, porque ele tem a sua padronização com base no marcador fitoquímico do grupo dos curcuminoides, né? Então integra ali um conjunto de substâncias. Mas já há tendências entre os prescritores, por exemplo, de promoverem a prescrição com doses estabelecidas em curcumina, que é um outro erro clínico que a gente encontra grandemente. Primeiro, porque não existe insumo farmacêutico disponível no Brasil que contenha curcumina de forma isolada. Não existe. No Brasil não tem isso. E, por outro lado, a partir do momento que se prescreve curcumina, havendo o insumo, né, nessa característica, o produto preparado a partir disso já não seria mais fitoterápico. Ele seria um produto à base de uma substância de origem natural, em detrimento dos demais curcuminoides, como monodesmetoxicurcumina, bisdesmetoxicurcumina e os demais que integram o fitocomplexo. Então, eu acho muito salutar levantar o debate com relação, de fato, às alternativas de formas farmacêuticas, porque a gente cai num problema hoje imenso no Brasil, que é a padronização. E há quem não goste de tocar nesse tema, porque quando a gente fala em padronização de insumos, incorre numa questão até mesmo financeira para as farmácias de manipulação. E tem gente que não quer mexer nesse tema, porque, né, eu vou padronizar, aí eu vou ter que sempre ficar preso a um determinado fornecedor, eu não vou poder variar a minha compra, mas temos que lembrar que a variação do insumo não permite a reprodutibilidade da qualidade do medicamento final, nem tampouco a reprodutibilidade do alcance das metas terapêuticas. Era essa a minha exposição aqui. Obrigado pela oportunidade.
Imagina, eu que agradeço. Ainda nessa linha, a gente estava falando se o paciente, no caso, né, que foi citado no caso clínico, tinha esse conhecimento da espécie que estava plantando. A cúrcuma longa e a cúrcuma zedoária são bem parecidas ali na hora de se tira a raiz e extrai, e às vezes esse conhecimento já de forma incorreta acaba sendo replicado. Então, alguém tinha uma que passou para outra, que passou para outra, que passou para outra, e há um tempo ele já estava plantando e não estava plantando a espécie que ele desejava, ou às vezes ele começou com a cúrcuma longa e resolveu plantar e já estava plantando uma outra espécie. E a qualidade do plantio, né? A gente tem um artigo que o Vitor foi disponibilizou para a gente sobre a qualidade o efeito que tem sobre o método de plantio, o tempo de colheita, o prazo de colheita, a época da colheita e a influência disso sobre os níveis de ativo dentro da curcumina, principalmente dentro do, do desse plantio, dessa colheita que o nosso referido do caso fez. Eu vou apresentar um vídeo para vocês que é até sobre algo que se eu não me engano, foi a Lady que falou sobre a lavagem, que é um processo muito difícil, que é um processo que é complicado da cúrcuma, né? Então, o Vitor, que foi nosso conteudista, ele disponibilizou para a gente um vídeo que ele mostra um pouco desse processo, inclusive do que a gente poderia orientar para esse paciente a fazê-lo. Eu acho que vai aparecer sem som, mas o som mesmo é só da lavagem da máquina, não tem nenhum tipo de interação. A gente poderia fazer essa lavagem com uma máquina mesmo, aqui eu conheço como VAP, então acho que depende da região do país. Até para não precisar ir lá com a escovinha. Ô, Oi? Marcos, mas a gente Eu queria lava ter tido com essa ideia. lava-jato para tirar o excesso e depois a gente tira com a escovinha o resto, porque ela fica ainda bastante, a terra Aham. fica bem grudada na raiz. Aqui ele ainda fez. Eu usei a escovinha em todo o processo. Eu queria ter visto esse vídeo antes. A gente fez assim, a gente tirou com lava-jato a parte maior, né? E depois a gente fez uma lavagem com escovinha, porque mesmo com lava-jato, dependendo da raiz da cúrcuma, às vezes ela tem muitas dobrinhas, Uhum. então é muito ruim de tirar só com lava-jato. Ali, até ali da forma que ele fez uma sobre a outra, talvez tivesse espalhado um pouco mais, ele conseguiria ter uma superfície de contato de limpeza maior. Mas é um passo a mais e que às vezes são recursos que a pessoa que gostaria de plantar, que gostaria de colher, sob uma orientação correta, ela consegue até fazer esse uso, esse plantio e essa adequação do seu consumo ali dentro de suas necessidades, das suas restrições. Aqui a secagem, né? É uma secagem em forno, que o Vitor disponibilizou para a gente uma foto. E armazenamento, algo que a gente até não citou, é a fotossensibilidade, que a gente deveria mesmo orientar ele a manter ali armazenadinho de uma forma que não se degrade. Vamos para o terceiro caso? É, Paciente TC feminino, 51 anos, procura o serviço de saúde com sinais de dermatite que apareceram na sequência do uso de gel de babosa, de preparação caseira. Paciente relata ter tido o antebraço queimado em um acidente doméstico. Preparou um gel caseiro de babosa aloe vera e relata que utilizou 3 vezes ao dia. Após isso, né, apareceu esse sinal de dermatite aqui.
Diante dessa foto, que essa não estava lá no nosso no tópico, quais são os problemas que podem ter ocorrido durante esse uso da babosa para ter ocorrido essa dermatite? Não, o preparo incorreto, eu não levantei a mão porque eu não estou conseguindo achar a mãozinha. Tudo bem. Talvez o preparo incorreto, né, ficando as antraquinonas e tal, e também talvez a hipersensibilidade também da pessoa a algum componente da babosa. Bem, O Maíra. contato o contato com a casca, né, da babosa, ela traz essa irritação. Então, ela teria que ter descamado a casca e ter utilizado só o gel. Isso seria ali no preparo, né, do material, da forma depois de utilizar esse gel. Pode falar, Maíra. Não, então, aí vai tudo que a gente já falou também sobre a identificação dessa planta, né? Se ela pegou realmente a espécie correta, Uhum. o preparo desse gel, se teve algum tipo de orientação, a posologia, a forma com que ela está usando, né? Acho que isso tudo também entra. Foi Gilmar. Eu acho que babosa ela cai muito no mito, né? Tem muita coisa aí. A gente sabe que tem pessoas aí tomando babosa. Tem uma história, eu lembro quando na minha fase infantil, né, para adolescência, e um padre ensinando a fazer bater babosa no liquidificador com mel e curar o câncer. Então, precisa nessa planta desmistificar. E segundo, concordo com o que as colegas disse, né? A maneira que ela foi usada, esse contato com a casca externa da babosa, a gente sabe que tem as traquinonas ali, pode estar causando essa irritação. Então, tem uma maneira correta, né, de colher essa planta. Primeiro, identificar se é a planta, colher, esperar que aquele substrato saia, para depois utilizar, né? E utilizar o gel interno. A gente sabe que a qualidade farmacotécnica, farmacoquímica dela está no gel interno, né, na parte interna da planta. A Lília pontuou aqui a quantidade que ela pode ter usado em cima dessa queimadura. Mas eu Aqui no, concordo que tem a ver com a aloína também, com a questão das substâncias que estão na parede, né, da Uhum. vaso. Que é o É preparo do provavelmente material, né? preparo de material. Ó, a Bianca contribuiu aqui. A dermatite é relatada no formulário de fitoterápicos por contaminação dos derivados antracênicos do exudato amarelado da folha. Pode ser aloína, no caso, né? Até uma forma. Deixe escorrer esse látex amarelado por uns 30 minutos. Só pode ser alérgica também, né? Ter uma hipersensibilidade, uma alergia. O uso da babosa estaria correto, no caso? Também é uma possibilidade. A gente não viu a queimadura em si ali, a gente só viu a foto da hipersensibilidade, né? Então, a gente não conseguiu ver como estava. Oi, Leide. Oi, exatamente isso que eu ia complementar, porque assim, quando é um caso de uma ferida, de uma Uhum. lesão que vai tratar com a aloe vera, tem esse tempo que foi que a Yasmin colocou, né, para deixar escorrer durante 30 minutos, consegue-se fazer isso. Mas aí pensando numa queimadura, a pessoa acabou de queimar e ela vai lá no quintal dela, pega a babosa, né, tira a casca e já passa diretamente. E aí eu encontrei um artigo dizendo, o pesquisador levantou, na região dele, 20% de pessoas utilizavam babosa de forma errada, né? Sem deixar Uhum. escorrer aí esse tempo. Aí por que que ele faz isso? Porque não tem orientação ou porque também naquela necessidade de só ter a babosa em mão, não tem nenhuma dermazinho, nenhuma outra pomada para utilizar, e aí, então isso pode acontecer também, né? Na hora ali de resolver a questão da queimadura, né? A dor foi maior. Acabou que precisava fazer e, e foi da forma que deu para fazer, né? Oi, Lincoln.
Oi, oi. A foto, né, a fotografia da lesão, ela também ajuda bastante, porque aquela natureza inflamatória com fundo liquenificado e formação de vesícula já, além de pápula, mas marcantemente as vesículas, é clássico de eczema causado por derivado antracênico, em especial aloína. Aquela lesão, ela é clássica dessa natureza e ela é muito mais comum do que se parece, né? Há muito tipo de. Isso caracteriza, inclusive, uma dermatite de contato. É uma dermatite de contato tal qual como se fosse com um produto de limpeza ou qualquer outro produto químico. E isso é muito comum com a aloína, principalmente presente ali no látex, que, como já foi bem mencionado aqui pelos colegas, deveria ter sido corretamente removido antes, o que na pressa da queimadura com certeza nem se pensou nisso. E aí o paciente acabou aplicando como tinha o material vegetal ali. E a formação da lesão, ela é clássica, ela é muito típica desse tipo de eczema causado por aloína, assim. Muito obrigado, Lincoln. Mais alguém gostaria? É porque a Yasmin falou, orientar também após a queimadura não usar diretamente, logo após, né, ter ocorrido. E é o que a gente já vem falando desde o início, do papel de orientação no caso do farmacêutico, ou do médico, ou da onde a pessoa é, recebeu essa orientação do uso. Isso foi muito falado e que a gente até tem um exemplo aqui de que do que pode ter sido além do que a gente elencou, realmente a questão da aloína. Não sei se todo mundo já teve acesso, já conseguiu ver ali após o corte, de sair esse látex, né, como a gente citou, essa substânciazinha amarela, né? Então, que é rica na antraquinona aloína e que aqui é um corte transversal, a gente vê que ela está ao redor. Então, para a preparação, é importante a gente fazer o corte, aguardar que seja retirado e assim ter um extrato, um gel, né, um gel mais purificado. Qual que foi a origem do material? Aonde que ele conseguiu essa babosa também? É algo que a gente pode, se é o tipo de espécie correta, se ele pegou a espécie correta, onde que ele conseguiu. É, é uma planta muito disseminada, né? Então a gente tem ela, às vezes, por todo lado, mas tem a espécie correta. Se ele tem uma foto para mostrar para a gente ali, isso seria ali no cuidado farmacêutico, dele chegar e mostrar que está com essa alergia, com, com esse processo, né, alérgico ou eczema. E como foi? Se ele tem uma foto da espécie, a gente conseguir identificar e mostrar para ele qual que seria o que ele poderia, da forma como ele poderia ter sido preparado, para que não ocorra esse tipo de reação. Aqui é só uma imagem, né? Da, da- do gelzinho. E com isso a gente encerra aqui o nosso final. Tem até uma indicação de livro que o Vitor deixou para gente, da Farmácia Viva, que fica de indicação. A gente não tem. Tá bem disseminado nos textos, mas ele deixou para a gente como indicação. A gente ainda tem um tempinho que a gente pode deixar para dúvidas, se alguém tem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma forma de que a gente possa contribuir para os próximos encontros. Alguém chegou após a apresentação e gostaria de se apresentar. A gente fez algumas regrinhas para quem chegou depois. É um combinado, né, de como a gente lidar durante esse nosso tempo de aprendizado, essa contribuição. Foi uma contribuição muito enriquecedora diante de como a gente é diverso aqui no grupo, e eu acho que o nosso objetivo de que essa participação e a experiência de um e a experiência de outro consiga contribuir para um aprendizado do grupo, acho que foi muito enriquecedora. E a gente tem um tempinho, fomos pontuais, apesar do início um pouquinho atrasado. E se alguém tiver alguma dúvida,
Tá aberto. Muito obrigado, foi ótima a contribuição de todos, aprendi bastante. Eu fiquei com uma dúvida sobre o gel da babosa, que é preparado às vezes de forma caseira. Quanto tempo que pode manter na geladeira? Se tem um tempo, se alguém já viu algum documento sobre isso, né? Essa é a questão do armazenamento. Eu posso buscar essa informação e passo para você no. Eu só não consegui ver quem tinha falado. Foi a Vânia? Isso, fui eu. Oi, Vânia. Eu posso buscar essa informação para ti, é, até com o Vitor que fez o nosso material e te dar certinho. Ou se Tá, alguém tiver joia. alguma experiência aqui É, com esse controle da parte mais caseira ali, a gente tem que ver o controle microbiológico, estabilidade. Então, eu vou passar essa dúvida para o Vitor, que fez a nossa aula, e, cons- é, e posto lá no grupo para a gente, posto ali no fórum, acho que às vezes é até a dúvida dos outros. tá bom, muito obrigada. Tá bom? Imagina. Então é isso. No mais, o que a gente precisar, podem contar com a gente lá no suporte, no grupo, né? Se alguém ainda não tiver conseguindo entrar é, lá no grupo pelo fórum e quiser mandar uma mensagem direto para mim, eu vou colocar meu número aqui, que aí eu envio o convite e consegue entrar, tá? Mas está lá no fórum e está nas mensagens privadas da nossa aula. Encontro vocês no próximo tutoria. E dúvidas a gente continua a comunicação, tá bom? Boa noite a todos. Muito obrigado, Tá viu? bom, boa noite, Tá bom, gente. boa Boa Muito noite. obrigado, noite. boa Tchau, noite, boa noite Até a a tchau. todos. próxima. Até. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, até mais.